Acredito que para todos nós que frequentamos e somos assíduos à liturgia da palavra, a missa dominical, não seria estranho recordar que na festa, na solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, a liturgia trouxesse para nós exatamente o texto do evangelista Lucas, assim como também o trecho de João no ano B, trecho de Mateus, que fala da crucifixão de Jesus, porque o seu trono é a cruz e sua coroa é a coroa de espinhos. Mas nós precisamos ser, no mínimo, conosco mesmo, honestos e não entender que na exegese bíblica do texto da Sagrada Escritura podemos romantizar, porque se romantizamos ou se transformamos o texto sagrado em um grande romance bonito, parecido com um livro de autoajuda, a gente não consegue penetrar direito nos meandros da profundidade do texto. Digo isso porque nós não podemos nos esquecer que o motivo da condenação de Jesus à cruz foi um motivo de cunho religioso político, ou seja, um conluio muito bem acertado entre as lideranças religiosas judaicas, fariseus, saduceus, chefes, o sinédrio representado naquele ano por Anás e Caifás, e o Império Romano, que ocupando o território da Palestina do tempo de Jesus, também se misturava e trazia o povo de cada local para que a sua submissão fosse plena. Ora, na cena que nós acabamos de ouvir, no capítulo 23, versículos 35 a 43, está muito claro. Nós temos 4 personagens com 4 falas, 3 falas convergentes e uma divergente. 3 falas para Jesus na cruz. Antes de chegar nas falas, recordar também um fato, que quando a gente estuda os textos bíblicos, às vezes pode passar despercebido por todos. A crucifixão era uma pena relativamente comum no Império Romano. Era a pena que era oferecida para exatamente esses prisioneiros em que precisava ser dado a eles uma lição, para que todo mundo visse a crueldade da morte de cruz e não fizesse mais daquele jeito. O Império Romano, então, esparramou cruzes por todo o seu território. Jesus foi apenas mais um dos provavelmente milhares de condenados. O povo da época, tanto em Jerusalém quanto em outros lugares, já estava acostumado a passar pelos caminhos e ver outros crucificados, dezenas ou quase centenas de anos antes de Jesus e também depois da morte de Jesus, muitos outros ainda foram crucificados. Nessas 3 falas encontramos exatamente as 3 categorias de pessoas que são aqueles responsáveis pela crucifixão de Jesus. Primeiro, os chefes, líderes religiosos que não entenderam que a mensagem de Jesus fosse ou tivera sido uma mensagem de libertação e de salvação para todos. Zombavam de Jesus. A outros ele salvou, salve-se a si mesmo. Depois os soldados que eram do Império Romano, que haviam feito parte da crucifixão de Jesus e dos outros que estavam com ele, também caçoavam dele, ofereciam-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E por fim, o outro condenado, um dos 2 condenados do lado de Jesus, que diz assim: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, tanto os soldados, quanto os chefes, quanto o que nós chamamos na tradição de o mau ladrão, o outro condenado com Jesus, oferecem uma única palavra como chave de explicação: salvação, que é o conceito mais importante e central da nossa fé, mas que também é um conceito humano. Ninguém quer ficar perdido, todo mundo quer ficar salvo.
E tanto os chefes, quanto os soldados, quanto o ladrão, que era um espertinho da época, todos eles depositam sua confiança, ou seja, sua fé, na salvação através do poder, os chefes, através da força e da violência, os soldados, e através da falcatrua ou da esperteza, o ladrão. Na quarta fala, escondido no meio desse texto, está o outro condenado que destoa de todos. Ele repreende o seu vizinho dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E aí é a ele dada a salvação. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no meu reinado. E somente a ele Jesus oferece uma palavra. Aos outros ele oferece um misterioso silêncio. Dada essa introdução, eu quero trazer para vocês uma pergunta que precisa ser inquietante para todos nós. Nós também temos, ou estamos fazendo, uma nefasta confusão e mistura entre os aspectos de poder religioso e social? Nós não entendemos de uma vez por todas que a salvação que Jesus vem trazer não é uma salvação da ordem temporal, ou seja, da ordem das coisas deste mundo, mas a salvação que Jesus veio trazer é de outra ordem, que por sua vez implica na ordem temporal, mas a salvação de Jesus é da ordem sobrenatural. E a partir desta salvação, nós temos a capacidade então de fazer desse mundo um lugar mais próximo do reino de Deus. Quero ilustrar com uma história um pouco bizarra que eu escutei nesse feriado agora, do dia 20. Vou contar o caso sem contar os santos, mas é uma ilustração de a que ponto chegamos quando misturamos religião com poder. Um advogado me contou de uma audiência que teve de um caso acontecido aí numa cidade, né? Um outro seu colega tinha um cliente que havia feito agressões, supostas agressões à sua funcionária de casa, que por sua vez entra com um processo e é socorrida por esse outro advogado. Na audiência, esse advogado me conta a seguinte história: o suposto agressor, com um terço enrolado nas mãos, diz em determinado momento da audiência o seguinte: doutor, era online, está desligado o microfone? Está. Eu acredito com todas as forças pelo terço que eu seguro que há um dia de um caminhão passar por cima dessa mulher desgraçada. E como esse que me contou é um homem de fé, me fazia exatamente essa pergunta: como é que hoje podemos então, em nome da fé, ou em nome de Deus, simplesmente devolver de novo a absoluta vontade narcísica e egoísta de exercer poder a partir das nossas vontades e dos nossos desejos? Assim como foram os chefes que não entenderam Jesus e mandaram ele para a cruz, assim como são e foram os soldados, infelizmente ainda é o poder da guerra, da arma, da violência, que quer impor sua força a partir de muitos pressupostos que não são honestos e bons. E também aqueles que querem viver uma vida boa e não sabem entender que o trabalho é a fonte mais honesta da sua sobrevivência, querem salvar-se pela esperteza. Portanto, hoje é o dia em que nós afirmamos que ser Rei do Universo, Jesus o conquistou justamente pela força da sua doação da cruz, justamente pela humilhação que fez, justamente pelo perdão que Ele entrega, justamente pela misericórdia que teve com todos. Jesus se relacionou com todos os tipos de pessoas, com pessoas muito famosas e muito importantes, como Zaqueu, por exemplo, como publicanos, como Mateus, que leva para ser seu discípulo e apóstolo, pessoas poderosas, mas também pessoas humildes, simples, os excluídos da sociedade. Ou seja,
Jesus tem uma palavra para todos e cada um de nós. E o seu reinado é um reinado onde o poder que exerce sobre os outros a partir apenas da vontade absoluta de um, não deve ser o verdadeiro poder. O verdadeiro poder do Cristo Rei do Universo é o poder que se desdobra, abraça, entrega, perdoa, compreende, escuta. A resposta que ele oferece ao outro é então emblemática e ao mesmo tempo maravilhosa. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero ir para o paraíso. Eu tenho a mais absoluta certeza que todo mundo quer. Mas é muito importante que a gente treine para poder ir para o paraíso, né? Porque senão a gente pode até ficar perto dele, muito próximo dele, como quando a gente fica diante de um abismo, né? Tem um dos lugares muito bonitos que eu conheci aqui no Brasil, que é lá no Rio Grande do Sul, lá na serra, que você chega perto, acho que é em Canela, né? Você vê um precipício muito bonito assim, você consegue chegar muito próximo, né? Pensa que na salvação o purgatório é justamente isso. Você não acaba de pular porque você não criou asa. Você pode até entrar, Deus está até te chamando, mas você não treinou paraíso no seu coração. Não treinou justiça, misericórdia, compaixão, respeito, benevolência, compreensão, caridade, fraternidade. Não moderou sua língua. E aí o paraíso, aberto a todos pelo sangue do Cordeiro desse rei, é oferecido. Mas como eu vou participar se eu nem sei como entrar? Como eu vou participar se eu não consigo esticar o braço para Jesus me puxar? Como eu vou conseguir participar da salvação, que é exatamente o tema aqui do capítulo 23 de Lucas, desse trecho, se eu não entendo e não vivi na minha história como um bom súdito do Rei Jesus, que viveu o que ele viveu, tentou fazer o que ele fez, e tentou vencer do coração as pedras, os pedregulhos, a rocha do coração, que não entende que fora dos nossos desejos narcísicos, aí sim que nós vamos entender aonde está o conceito de salvação. Que o Rei do Universo nos ajude e que a gente possa se curar e se libertar cada vez mais dessa nefasta mistura entre religião e poder, que ao longo da história da igreja, quando existiu, a igreja perdeu. Quando ela conseguia se libertar disso, ela vivia seu auge de expansão e seu auge de ternura no meio do mundo. Peçamos que o Jesus Cristo, Rei do Universo, nos ajude nessa difícil missão.